A promessa sedutora que muitas vezes se ouve é que a IA vai nos libertar das tarefas repetitivas e monótonas, nos dando mais tempo para o que é criativo e realmente humano. Mas e se essa for apenas a fachada, a versão bem marketada de uma história muito mais antiga e complexa? A nossa jornada de hoje começa há mais de 200 anos, com um homem chamado Charles Babbage, o inventor do primeiro computador mecânico. Mas Babbage não era apenas um inventor, ele era um teórico obcecado por uma ideia: transformar a fábrica em uma máquina de calcular perfeita, onde o único empecilho, o único erro no sistema, era o trabalhador humano. Imprevisível, lento e falho. Ele sonhava com um fluxo perfeito de trabalho, monitorado, medido e controlado por dados. Isso soa familiar? Hoje, essa mesma fantasia de eficiência absoluta e controle total sobre o trabalho parece ter se realizado. Sistemas de IA agora podem determinar quantos funcionários uma loja precisa a cada minuto, cronometrar cada movimento em uma cozinha de fast food e gerenciam gigantescos armazéns com uma precisão desumana. Mas por trás dessa fachada de automação inteligente e suave, existe um segredo. Kate Crawford cunha o termo de IA Potemkin para isso. São aquelas aldeias de fachada, construídas para impressionar e esconder a realidade cruel por trás delas. E a realidade da IA é sustentada por uma vasta e invisível força de trabalho humano. Pessoas que, ganhando centavos, rotulam imagens para treinar algoritmos, moderam conteúdos sensíveis e mineram os minerais raros que alimentam os nossos servidores. Um exército de fantasmas na máquina. Neste episódio, vamos fazer uma análise dessa cadeia, das ideias de Charles Babbage, no século XIX, às linhas de abate de Chicago, dos cronômetros do Taylorismo aos algoritmos de hoje, que ditam quem trabalha e quando. Olá, amigos! Este podcast é um experimento de pós-doutorado. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou psicanalista. Iniciei uma pesquisa sobre os desafios no campo analítico na era das inteligências artificiais. Já percorremos um breve caminho através de autores do campo das IAs, nos perguntando sobre a ideia de inteligência e de vida. Vamos agora mergulhar no que a psicanálise tem a dizer sobre o nosso estranho e cada vez mais íntimo relacionamento com as IAs. Como um desejo humano, essa força inquieta e insatisfeita se comporta diante de algoritmos que prometem respostas prontas? Que novos sintomas estão surgindo quando a tecnologia tenta, entre aspas, curar nossa solidão, nossa angústia, nossa falta? E, principalmente, o que a clínica psicanalítica, com sua aposta no inconsciente e no inesperado, pode nos ensinar sobre os limites e perigos dessa convivência? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Neurose Digital. Como comentei no último episódio, decidi utilizar as ideias do livro Atlas da IA, da australiana Kate Crawford, para criar alguns episódios. Neste segundo episódio, baseado no livro, falaremos sobre o trabalho. O primeiro computador mecânico foi inventado por Charles Babbage em 1820, há mais de 200 anos. Trata-se da máquina diferencial, projetada
para realizar cálculos matemáticos e astronômicos mais rapidamente que aqueles feitos à mão. Na década de 1830, ele tinha um projeto de uma máquina analítica, uma espécie de computador mecânico que seria capaz de uma aplicação mais ampla e geral, programável e funcionando por um sistema de cartões perfurados, com instruções. Diferentemente da primeira, ela não seria limitada a um tipo específico de cálculo, mas projetada para executar qualquer sequência de cálculos. Ela não pôde ser de fato completada na época, mas o seu projeto influenciou a construção posterior dos futuros computadores eletrônicos. Babbage se interessava pela teoria social liberal de Adam Smith e escreveu muito sobre a natureza do trabalho, combinando seus interesses pela computação com uma visão de automação dos trabalhadores. Tal qual os projetos de computador, ele pensou a divisão do trabalho como meio de otimização da produção das fábricas, para gerar eficiência. Ele imaginava a indústria como análoga a um sistema computacional, com múltiplas unidades especializadas para a realização de tarefas específicas, coordenadas para produzir um dado corpo de trabalho. Como escreve Kate Crawford na página 88, é uma citação do livro dela, em seus escritos mais especulativos, Babbage imaginava fluxos perfeitos de trabalho que percorreriam o sistema e poderiam ser visualizados em tabelas de dados e monitorados por pedômetros e relógios de repetição. Com uma combinação de computação, vigilância e disciplina laboral, seria possível impor níveis ainda mais altos de eficiência e controle de qualidade. Fim da citação. Essas ideias, lá em meados da primeira metade do século XIX, devem ter soado bastante fantasistas, mas hoje em dia parecem atuais, já que a inteligência artificial permite justamente realizar essa fantasia de misturar computação com controle e aumento da eficiência no trabalho. Se para Adam Smith o valor econômico de um objeto se devia à sua relação com o custo do trabalho necessário para produzi-lo, para Babbage, o valor estava na automação, no investimento na fábrica, em planejamentos dos processos. Não exatamente na força do trabalho dos trabalhadores. A inovação seria da ordem logística, enquanto os trabalhadores seriam meros apêndices das máquinas. O trabalho humano era, nesse sentido, negativo, infelizmente ainda necessário para a operação das máquinas, mas sujeito a todo tipo de acaso que atrapalhava a realização das tarefas no tempo prescrito pelas máquinas. Ele concebia as fábricas como calculadoras perfeitas, cujo único empecilho era o trabalho humano, que podia atrapalhar o seu ritmo. O trabalho era um problema que precisaria ser contido pela automação. Agora, voltemos para o nosso século. A adoção da inteligência artificial no ambiente de trabalho vai nessa mesma linha. Aumento da produção e da eficiência via automação. Poder cortar gastos e aumentar os lucros. Não se trata na prática, como muitas vezes se vende, de ajudar os empregados com a exclusão de atividades repetitivas e exaustivas. Isso
pode até acontecer em algum nível, mas na prática, o que se observa é mais sobrecarga para o empregado, para o, entre aspas, colaborador. Bom, vou citar aqui um trecho do Astras Taylor, que é citado pela Crawford, que está na página 89. O tipo de eficiência a que os técnico-evangelistas aspiram enfatiza a padronização, a simplificação e a velocidade, e não a diversidade, a complexidade e a interdependência. Fim da citação. Um dos primeiros lugares a implementar as ideias de Babbage foi a indústria frigorífica de Chicago, nos anos de 1870. Segundo uma linha totalmente automatizada de transporte do gado, abate e desmontagem, o trabalhador era um mero apêndice que poderia ser trocado por qualquer outro a qualquer hora, no menor sinal de problema. O Fordismo e o Taylorismo foram influenciados pelas ideias de Babbage, cada um à sua maneira. Mais uma citação que está na página 93. O Fordismo e o Taylorismo foram influenciados pelas ideias de Babbage, cada um à sua maneira. Tecnologias como a do simples cronômetro serviam para quantificar o tempo das tarefas e impor ritmos maquínicos à ação dos empregados. Como a autora fala, o controle do tempo se transforma em um modo de administrar os corpos. Página 93. Hoje em dia, redes de fast food utilizam IA para algoritmizar o tempo do trabalho e a quantidade necessária de trabalhador para determinada hora. Ao invés de pagar por turnos completos, trabalhadores podem ficar ociosos, sem trabalhar, mas em uma espera constante de notificações algorítmicas para voltar ao trabalho. E só aí terem seu tempo pago. Se o simples cronômetro teve um impacto absurdo no controle do tempo dos trabalhadores no Fordismo e Taylorismo, hoje em dia, sistemas automatizados controlam o tempo diretamente de cada tarefa. Aqui é mais uma citação da autora. Na página 95 ela diz: a Domino's Pizza, por exemplo, acrescentou sistemas de visão computacional às suas cozinhas para inspecionar as pizzas finalizadas e garantir que os funcionários as preparassem de acordo com os padrões estabelecidos. As justificativas para esse aparato de vigilância são a produção de entradas em sistemas de escalonamento algorítmico, que modulam ainda mais o tempo de trabalho e a coleta de sinais comportamentais que possam ser correlacionados com indicativos de alto ou baixo desempenho. Fim da citação. Segundo a hipótese da socióloga Judy Walkman, no ensaio Como o Vale do Silício estabelece o tempo, os objetivos das ferramentas de rastreamento de tempo e a composição demográfica do Vale do Silício não são uma coincidência. A força de trabalho de elite do Vale do Silício aqui é uma citação que está no livro da Kate Crawford, página 96, ainda mais jovem, mais masculina e mais integralmente comprometida com a ideia de trabalhar todas as horas do dia e, ao mesmo tempo, cria ferramentas de produtividade que têm como premissa uma espécie de corrida impiedosa, do tipo o vencedor leva tudo, pela eficiência máxima. Isso significa que engenheiros jovens, em sua maioria homens sem responsabilidades familiares ou comunitárias, estão construindo as ferramentas que
policiarão ambientes de trabalho muito diferentes para a quantificação da produtividade e da desejabilidade dos empregados. Fim da citação. Nessa mesma linha, Crawford introduz o conceito de IA Potemkin, que aponta como muitas das supostas façanhas autônomas da inteligência artificial são, na verdade, encenações, fachadas tecnológicas apoiadas pelo trabalho humano invisível. Essas IAs aparentam funcionar por conta própria, mas só existem graças a camadas invisíveis de trabalho humano, muitas vezes precarizados. Esse conceito vem da ideia de aldeias Potemkin, que é uma metáfora de uma construção literal ou figurativa, cujo propósito é criar uma fachada que impressiona, que engana, para esconder uma situação real, geralmente negativa ou problemática. O termo surgiu de uma história sobre o marechal de campo russo Grigori Potemkin, que era estadista da imperatriz Catarina II da Rússia. Ele foi encarregado de administrar e colonizar a recém-conquistada Crimeia. Quando Catarina anunciou uma visita à região em 1787, Potemkin teria organizado uma encenação para impressioná-la. Ao longo do rio de Dnieper, segundo relatos, ele construiu fachadas de vilarejos prósperos, com casas pintadas, camponeses bem vestidos, às vezes até trazidos de outros lugares, e cenas artificiais de abundância. A expressão aldeia de Potemkin é usada para descrever qualquer tipo de fachada que visa mascarar a realidade, seja em contextos políticos, econômicos ou sociais. A ideia é criar uma impressão de prosperidade, eficiência ou sucesso, enquanto a realidade subjacente é de declínio, incompetência ou problemas. Um dos aspectos menos discutidos da inteligência artificial é a enorme dependência de trabalhadores mal remunerados para construir, sustentar e avaliar seus sistemas. Esse trabalho, quase sempre invisível, assume diversas formas, desde atividades ligadas às cadeias de suprimentos, passando por tarefas executadas em plataformas de microtrabalho sob demanda, até funções tradicionais do setor de serviços. A exploração da força de trabalho está presente em todas as etapas de produção da IA. Começa na mineração, onde matérias-primas são extraídas e transportadas para viabilizar a infraestrutura material desses sistemas, e se estende ao desenvolvimento dos softwares, em que trabalhadores fragmentados recebem apenas alguns centavos por microtarefa realizada, como dos rotuladores de conteúdo. Ora, o dado não é algo dado. É necessário trabalho humano, de rotulação, por exemplo, da imagem de frutas, da imagem de carro. É necessário trabalho humano para transformar o conteúdo bruto da internet em dado reconhecido através do qual os sistemas de IA operam. E mesmo que se trata de um trabalho essencial, ele é invisível, talvez até necessariamente invisível, porque a ideia é transmitir a imagem de um sistema inteligente e autônomo. Esses trabalhadores humanos são tratados como pouco mais que máquinas, já que reconhecer o trabalho deles e compensá-los de modo justo faria com que a IA fosse mais cara. Os custos reais do trabalho da IA estão sendo consistentemente minimizados e disfarçados,
Mas as forças que conduzem essa encenação são bem mais do que simples truques de marketing. Elas são parte de uma tradição de exploração e desqualificação de trabalhadores, na qual as pessoas devem executar mais trabalhos entediantes e repetitivos para alimentar os sistemas automatizados. Além de programadores e engenheiros, sistemas de IA dependem de um vasto contingente de trabalhadores mal remunerados, frequentemente em plataformas como a Mechanical Turk, e de atividades não pagas executadas por usuários consumidores, como checar e corrigir resultados de algoritmos. Essa camada de trabalho gira em torno de tarefas simples, fragmentadas e invisíveis, mas essenciais para, entre aspas, inteligência das máquinas. Crawford reflete sobre as origens físicas dos sistemas de IA, as minas de lítio, as barreiras ambientais e sociais da mineração de terras raras, cuja materialidade sustenta toda a infraestrutura computacional. Ela coloca a extração dos minerais como um ponto de partida invisível e essencial desse trabalho global, que inclui impactos humanos e ambientais severos. Nesse capítulo Trabalho, Crawford desmonta a narrativa de que a inteligência artificial seria autônoma, neutra ou benéfica. Ela retrata como um sistema profundamente enraizado em formas de exploração material, econômica e laboral. A inteligência das máquinas é sustentada por recursos naturais extraídos com custo humano e ambiental, mão de obra precária e invisível e lógicas de controle intensificadas pela tecnologia. Ao mostrar esse retrato quase obsceno, ela convida o leitor a repensar o que entendemos por IA e o lugar que ela ocupa em estruturas de poder, capital e desigualdade. A promessa de um futuro leve, onde máquinas inteligentes nos libertariam do trabalho pesado, se desfaz como um véu. O que encontramos por trás não é a autonomia pura da tecnologia, mas a repetição de um roteiro antigo, agora superalimentado por algoritmos e poder de computação. A semente plantada por Charles Babbage há 200 anos, aquela da visão da fábrica como uma máquina de calcular perfeita, onde o trabalhador humano é o elo fraco, o erro a ser eliminado, não apenas germinou, mas frutificou em uma indústria global de dados. O cronômetro do Taylorismo evoluiu para o algoritmo de escalonamento. A linha de abate de Chicago se digitalizou e se espalhou para armazéns automatizados, cozinhas de fast food e, de forma mais insidiosa, para as plataformas de microtrabalho. Aqui reside a ironia mais crua da chamada inteligência artificial. Ela não nos substituiu, ela nos escondeu. Ela criou uma nova e vasta classe de trabalhadores fantasmas, rotulando imagens por centavos, moderando conteúdos sensíveis para proteger os sensores dos algoritmos, minerando os minérios que alimentam nossos servidores. São os fantasmas da máquina que tornam a ilusão da IA Potemkin possível. São eles que dão a ilusão de que a máquina pensa sozinha, enquanto realizam, de forma hiperfragmentada e explorada, o trabalho que a máquina, na verdade, não consegue fazer. A IA, portanto, não é uma ruptura com o passado industrial, mas sim a sua culminação. É a efetivação do sonho de Babbage, de controle total, eficiência absoluta e trabalho
perfeitamente mensurável. Um sonho que, na prática, se traduz em vigilância, precarização e a desvalorização radical do esforço humano. A pergunta que fica, então, não é mais se a IA é inteligente, mas para quem ela trabalha e contra quem. Ela não é uma força da natureza neutra e inevitável. Ela é um espelho, e o que ela reflete de volta para nós são as mesmas velhas estruturas de poder, desigualdade e exploração, apenas vestidas com a roupagem sedutora da inovação. A libertação prometida, afinal, pode ser apenas a mais nova e eficiente forma de aprisionamento. Cabe a nós decidir se vamos continuar admirando as fachadas das aldeias de Potemkin digitais ou se vamos finalmente exigir transparência, reconhecimento e justiça para os fantasmas que, literalmente, constroem esse mundo. No próximo episódio, vamos mergulhar em uma outra camada fundamental desse ecossistema, dos recursos naturais à ideia de nuvem. Obrigado, e se gostou do episódio, peço que avalie aqui no Spotify. Até o próximo.